é que Jesus afirma dizendo que as 10 eram virgens. A expressão virgindade aqui é para mostrar para nós a ideia de pureza. Aquelas que vão se encontrar com o esposo são puras. Virgindade traz para nós a ideia daquilo que não se mistura, aquilo que é puro, aquilo que é separado. Isso tem tudo a ver com uma das principais características de Deus. Deus, ele é santo. Essa foi uma das primeiras características que Deus revelou ao homem, que ele é santo e exige santidade para que haja relacionamento. Ok? Você vai ver isso desde o Antigo Testamento. Por que Deus institui sacerdote? Por que Deus institui levitas? Por que Deus fala a forma como tem que ser adorado? Os sacrifícios, a roupa do sacerdote, tudo isso ligado à ideia de santidade. Não podia ser feito simplesmente pelo ato do homem fazer. Tinha um método para fazer, tinha uma forma para fazer, tinha uma diretriz que Deus dava por meio de santidade para que o homem se encontrasse com Deus. Por isso que o sacerdote, na teologia, ele tem essa função de mediador. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Ele era mediador, aquele que pegava o sacrifício do povo, levava para Deus. A oferta do povo, levava para Deus. Porque o povo não tinha qualificação para se encontrar com Deus. Havia pecado, havia sujeira. Então o sacerdote era alguém separado, especificamente para um propósito, que fazia com que esse relacionamento de Deus e o povo se mantesse. Né? Como é que era feito isso? Com ofertas e sacrifícios, e o sacerdote ele fazia aquela mediação, ok? Então essa ideia de santidade, ser algo santo, separado, aquilo que não se mistura. Santo vem de uma expressão chamada kadosh, uma expressão hebraica. No hebraico significa kadosh. Se você mudar o radical de kadosh para kadesh, ele vai trazer a ideia daquilo que não se mistura, aquilo que não se separa. Aquilo que não se suja, que não se corrompe, aquilo que é puro, né? que não tem mácula, que é incorruptível, que não se contamina. Essas mulheres que vão estar preparadas para se encontrar com o esposo precisam ter essa característica de pureza, precisam ser santas. Por isso que Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ah, mas eu estou na nova aliança, Jesus morreu por mim. Tá, tem uma diferença, mas a ideia de santidade continua sendo a mesma. A diferença é que no Antigo Testamento o processo de santificação acontecia com o sacrifício de animal. No Novo Testamento o processo de santificação acontece através da morte de Jesus, porque o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Ele é o nosso sumo sacerdote e através dele que nós somos sarados, curados, restaurados, santificados todos os dias. Porém, a ideia de santidade continua sendo a mesma. Mesmo Cristo morrendo na cruz, mesmo Cristo consumando ali o ato da cruz e exercendo ali uma nova aliança, essa ideia de santidade continua presente, porque o próprio disse: seja santa assim como eu sou santo. Por isso, as características que a igreja precisa ter e lutar para construir até lá é uma característica sem mácula, sem mancha, que vive ou que busca a santidade, porque Deus é santo.